Olá pessoal, eu sou o Irã e agora vamos dar continuidade ao ping da frente de hardware. Vamos falar do IR. O IR quer dizer infravermelho, infrared. Aqui a gente pode jogar uma foto que foi tirada com um filtro infravermelho, ela é bem interessante. Só o céu ele ficou vermelho porque o sol ele também emite ondas infravermelhas, né, na frequência do infravermelho, e as plantas não. Então as plantas ficaram brancas, você vê, e só o céu ficou vermelho com esse filtro. Interessante, né? Então, vamos entender um pouco mais o que é o infravermelho. A gente tem aqui o espectro de ondas eletromagnéticas, né, que são basicamente as frequências das ondas, e tem as regiões desse espectro. O infravermelho ele fica aqui, ó. Ele é aqui mais ou menos em 950 nanômetros, são 950 a 940 nanômetros são os infravermelhos comerciais aí que a gente encontra, então eles ficariam um pouco mais para cá. Mas tem outras frequências, mas as mais usadas são de 950, que é de controle remoto de televisão, por exemplo. Então a gente pode ver, a maioria dos controles, cada controle é diferente, por exemplo, tem alguns controles com várias funcionalidades e tal. Então a gente já começa a imaginar ali que tem algum protocolo por trás disso, né? Então, algum jeito que ele consegue se comunicar. Os controles hoje, na verdade, eles estão vindo sem infravermelho, eles estão indo só por Bluetooth. Esses que dá pra falar, por exemplo, tem comando de voz. Mas enfim, vamos se ater aqui ao infravermelho. Além disso, existe algum tipo de comunicação bidirecional mesmo com infravermelho, então ida e volta de dados. Aqui está dando um exemplo de um dispositivo de instrumentação qualquer. Eu não sei na verdade qual que é esse dispositivo, parece sei lá um multímetro, alguma coisa assim. E eles conseguem se comunicar por infravermelho. Eu nunca vi, mas já li isso acontecendo. É, esse aqui é um módulo, por exemplo, para robótica, então você programa ele para a partir de uma certa distância, ele não. Ele, sei lá, evitar uma parede, alguma coisa assim. Então, isso daqui é um transmissor, né, do infravermelho, isso daqui é o receptor. Então, se tiver uma parede perto, o sinal bate e volta aqui, então já vai conseguir ali identificar o que está acontecendo. Então, os componentes básicos para uma comunicação infravermelha é um transmissor. O transmissor geralmente é um diodo mesmo, um LED, fotodiodo, né? E um receptor de infravermelho também é utilizado, né? Então, isso daqui, eu não sei, o princípio de funcionamento dele provavelmente também é com fotodiodo ou fototransistor. Mas esse carinha aqui, ele já consegue fazer uma coisa importante. Ele faz uma demodulação dos dados para uma coisa que a gente vai ver adiante. Mas basicamente, transmissor e receptor. Então, o que é a modulação aí que eu mencionei antes? A modulação é você colocar informação nos sinais. Então, você quer transmitir uma mensagem, por exemplo, através da modulação você consegue colocar ela no sinal, e a demodulação, que é a contraparte dessa, você consegue transformar o sinal em dados inteligíveis. Então, a modulação ela é padronizada, então é, você tem que saber como é que o sinal foi modulado para você desmodular ele, demodular ele, no caso. E do infravermelho, especificamente, ela é feita com o piscar do transmissor. Então, o LED ele vai piscando e assim a gente consegue identificar o sinal. Então, ligando e desligando, ele liga e desliga a 38 kHz, é bem rápido, né? Mas a maioria tem outros também, tem por exemplo 36 kHz, mas o mais comercial, as especificações comerciais são 950 nanômetros e 38 kHz para o infravermelho. Então, aqui é um exemplo de modulação. O que é? Esses palitinhos justamente é a variação do nosso sinal sendo modulado. Então ele está indo e voltando aqui a 38 kHz. E a gente pode observar aqui que o sinal modulado, vamos fingir que essa barra preta seria intensidade luminosa. A intensidade está alta ou ela está baixa. Então a gente pode ver que tem um head aqui, que o sinal ele fica um tempão no alto e depois ele abaixa. E aqui a gente, por exemplo, pode ter zeros e uns baseado no tempo que o sinal fica ligado e desligado. Então a gente fica um tempo o sinal ligado e depois ele desliga. Depois a gente fica um tempo com o sinal ligado de novo e depois ele desliga de novo. Ok, então prometo que eu já tô acabando a parte chata, mas aqui é mais para ilustrar. Então vamos imaginar que a gente tem dois sinais aqui, a gente, sei lá, capturou com o nosso transmissor dois tipos de sinais diferentes. Então a gente, por exemplo, isso daqui é todo sinal cheio, né? Então vamos pensar, a gente tem
um tempo 1 aqui do sinal ligado, e a gente tem aqui um tempo 2 do sinal desligado aqui. Um tempo 2. A gente pode falar que essa combinação entre tempo 1 ligado e tempo 2 ligado, por exemplo, pode ser um zero. E a gente tem outro sinal cheio aqui, outro sinal ligado. A gente pode falar que agora isso daqui é um tempo 3, por exemplo. Então a gente pode chamar isso daqui de T3, isso daqui de T4. E a gente pode falar que isso daqui é um bit 1 agora. Então agora a gente pode fazer vários sinais de onda. A gente pode fazer uma onda, por exemplo, a gente quer, sei lá, vamos supor, isso daqui está completamente sem escala. Vamos pensar aqui num gráfico, a gente faz uma onda assim, depois a gente faz uma onda que é um pouco maior e desce de novo, depois a gente faz uma onda de novo assim e começa. Então aqui a gente transmitiu um 0, um 1 e depois outro 0 aqui na frente de novo, né? Vou só deixar bonitinho aqui. Tá. E então, por exemplo, isso é um exemplo de modulação. E na verdade é bem desse jeito que acontece, né, por baixo dos panos, mas claro, com um rigor maior em relação aos tempos, aos protocolos, mas basicamente a modulação é isso. Só para finalizar aqui, a gente tem diferentes modulações, né, diferentes formas da gente fazer um sinal significar 0 ou 1. Então, isso daqui, por exemplo, ela alterna entre sinal cheio e vazio, e depois sinal vazio e cheio, né? Seria ligado e desligado, respectivamente 1 e 0. Essa daqui seria, a gente tem um sinal, por exemplo, para significar o 0, a gente começa com um pulso pequeno, mantém e tem uma distância inteira de 1 milissegundo, ou a gente chega a um pulso inteiro e mantém uma distância de 2 milissegundos, ou a gente tem a gente começa com um sinal e depois a gente mantém um período, por exemplo, de, sei lá, 500 microsegundos vazio, ou a gente aumenta esse primeiro pulso ligado e depois a gente fica o mesmo período de 500 microsegundos desligado de novo, que nem aquele do exemplo que eu falei mais antes. Então, basicamente isso, pra gente ter essa introdução, as aqui foram as referências boas aqui, essa segunda referência aqui ela é muito legal, tem bastante coisa interessante, e é isso. Valeu, vamos agora para a parte prática.